Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Preenchendo Propósitos. Essa é uma iniciativa da Plastrela que visa levar autoestima, autocuidado para mulheres mastectomizadas. E esse projeto é lindo e nós queremos compartilhar com vocês histórias que preenchem propósitos. E por quê? Porque o plástico não é um vilão. Ele sim pode levar autocuidado, autoestima, bem-estar para mulheres. E hoje nós queremos conhecer como o plástico, a história do Preenchendo Propósitos, esse projeto lindo que tem alcançado muitas mulheres, também impacta aqui dentro da Plastrela. E eu tenho uma alegria imensa de receber 2 colegas para um papo muito bacana. E eu sei que vai rolar muita história legal, gostosa. Então, eu já convido para se apresentar a Kathleen e o Anderson. E vamos lá para esse bate-papo gostoso para divulgar muito mais desse nosso projeto. Vamos lá então, tudo bem, Kathleen? Tudo. Bom, o meu nome é Anderson Luiz Sprandel, eu tenho 40 anos. No próximo mês eu farei 19 anos de casa. Passei por vários setores dentro da empresa. Comecei na extrusão, onde eu tive uma passagem rápida. Posteriormente, eu fui convidado a ir para a expedição. Depois eu fui para a parte de logística. E depois eu fui para a parte de tecnologia, onde eu estou há 16 anos. A minha história aqui dentro teve vários momentos marcantes. Eu posso depois compartilhar um pouco com vocês, né? E é importante frisar também que nesses momentos marcantes sempre tiveram pessoas importantes que apoiaram e auxiliaram nessas mudanças que aconteceram. Que legal, obrigado, Anderson, por aceitar estar aqui com a gente, contar um pouquinho, né, da tua história, que eu sei que vai falar muito de propósito. E Kathleen? Meu nome, então, é Kathleen. Comecei aqui em maio de 2024. Comecei no setor de corte e solda e atualmente agora estou no setor de rebobinagem. E agora estou acompanhando, então, os projetos da empresa. Obrigado, Kathleen, por estar aqui com a gente. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, deve ficar pensando o que é setor de extrusão, o que é rebobinagem, o que é corte e solda. Isso são nomes bem técnicos aqui da nossa operação, porque somos uma indústria que produz embalagens flexíveis. Então, esses setores onde tanto o Anderson quanto a Kathleen foram falando, é por onde passa também muito do que a gente oferece através, né, do projeto Preenchendo Propósitos, que é a resina, que a gente sempre gosta de lembrar como é que isso tudo acontece, né? Então aqui a gente recebe a resina e quando o Anderson falou da extrusão, é isso, né, Anderson? Isso aí. Chega assim o polietileno lá na extrusão, é isso? E daí a gente usa dentro do processo, né, que é a que passa ali pelo setor de corte e solda quando o produto já está acabado, rebobinagem, mas durante o processo a gente tem aí umas sobras que aqui nós chamamos de aparas, né? Exato. Isso tudo é muito técnico. E essa para, que é um produto ainda de sem uso, ele é um produto virgem, mas que sobra ali do processo quando a gente faz a solda, principalmente no corte, né? E eles aqui são mais especialistas do que eu, gente, para contar. Eles vão falar para vocês depois de tudo isso. A gente reprocessa, né? E transforma nesse bem tão valioso que é poder depois, né, virar aí as próteses e alcançar tantas mulheres que passaram aí pelo processo oncológico e que precisam ter, sim, poder ter acesso à autoestima, bem-estar, poder usar uma camisa legal, uma camiseta e se sentir plena, se sentir inteira do jeitinho que é o ideal para qualquer ser humano, né? Então eu queria que vocês me falassem também um pouquinho o que vocês estão achando desse projeto Preenchendo Propósitos? Quando a gente fala, né, dessa possibilidade da gente alcançar outras pessoas, gerar impacto em pessoas até que a gente não conhece. Como é que vocês se sentem em relação a isso? E quero entender como é que vocês acham que a contribuição de vocês vem nesse processo. Eu vejo o projeto como sendo algo muito importante, né? Por todo o impacto que ele tem e por ser algo que para a empresa, né, é algo simples relativamente, né? O quanto que essa ação ela impacta diversas pessoas, né, que muitas vezes estão num momento frágil, né, de fragilidade, e
conforme as histórias que a gente já escutou aqui, dos outros episódios do podcast, de outras conversas, a gente vê o quanto que uma simples prótese, né, para nós, ou para quem olha de fora, é tão relevante para quem está passando pelo processo. Então, eu me sinto muito satisfeito, muito lisonjeado de poder fazer parte, né, dessa empresa que apoia essa causa. E quando tu fala, né, Anderson, que é simples, realmente, para nós é simples, né? Porque tá dentro dos nossos processos, que tá ligado à qualidade. Então, lá, em todos os setores, a gente vai cuidando como é que a para tem que sair. Tem o processo de pesagem, é isso, Kathleen? Sim. Que é pesado. Quero que tu conte também para nós sobre isso, o processo da pesagem, tudo. Então, já tá dentro da nossa rotina, já tá no agir, que faz parte do cuidado que a gente tem com o meio ambiente, com o produto que a gente recebe, da maneira que a gente fabrica. Mas saber que todo esse nosso cuidado ainda pode estar impactando outras pessoas de forma tão positiva. Como é que é para ti, Kathleen, essa percepção? Eu me sinto feliz, né, em fazer parte, assim, desse processo todo e saber que outras mulheres também vão se sentir bem com essa prótese. Certo. E me conta lá no dia a dia, Kathleen, como é que é fazer a separação, porque e conta para nós como é que é o processo também, porque a gente falou ali corte, solda, mas como é que é esse processo lá no dia a dia que tu domina e sabe e já fez muitas vezes, né? Conforme vai refilando no filme, cai dentro do recipiente, a gente tem que tirar ele, então a gente chama de refilo, a gente tira o refilo, coloca dentro de um saco de apara e coloca para pesar, então. E aí passa para o próximo setor para então fazer o polietileno. Certo. E vai passando de mão em mão, é isso? A gente vai se ajudando dentro do processo. Anderson, tu falou que tu já trabalhou na extrusão, né? Isso. Como é que é esse processo de receber? Se tu ainda tem a lembrança, porque já está há muitos anos em outra área, né? E hoje como nosso gestor da área de tecnologia da informação, mas do que tu lembra no processo e também como quando tu olha para a área de tecnologia, como é que tu vê ela impactando nesse processo? Porque quando a gente fala de pesagem, a gente também fala de controle, de indicadores. Como é que vem essa contribuição, né? Tanto tu conhecendo o processo e hoje na atuação que tu tem? Como foi o primeiro setor que eu trabalhei aqui dentro da empresa, foi muito marcante para mim e eu lembro até hoje que eu não tinha a mínima noção de como se fazia plástico, né? Muito menos que esse era um insumo, né, base para fazer plástico. Então foi muito impactante para mim em diversos aspectos, tanto o tamanho das máquinas quanto conhecer, né, o polietileno. E no dia a dia da extrusão é praticamente polietileno, né? O que tu mais lida no dia a dia ali é fazendo as misturas, né, separando tipos. Então tem diversos tipos, tem cores diferentes. Então é o dia a dia do setor. E hoje, atuando no setor de tecnologia, né, a gente atua muito como facilitador dos processos, né? Através de sistemas, através de tecnologias, processos, enfim. Então, a gente atua hoje muito nessa pegada de facilitador do dia a dia na operação. Então, não tem como a gente dizer assim, as aparas passam só dentro do processo produtivo. As áreas de apoio também, vamos pegar o teu exemplo, é uma área que vai mensurar o quanto a gente faz de refile, o quanto desse refile vai destinado para reprocessamento, ou seja, a gente contribui de todas as formas, né? Exato. E a minha passagem pela extrusão, ela foi fundamental para a minha jornada nessa nova etapa no setor de tecnologia, porque para a gente desenvolver sistemas, né, auxiliar no processo, né, o conhecimento que eu tive na época que eu trabalhei lá, ele foi fundamental para que eu tivesse um entendimento, né, e buscasse soluções aderentes à necessidade do setor, né, não só do setor, de outros setores também, mas me proveu esse conhecimento prévio muito importante. Que bacana ouvir, porque a gente fala de propósito aqui, né? De preencher o propósito. E um propósito, ele não acontece do nada, né? Ele acontece... Eu gosto sempre de olhar assim, é um conjunto de ações, conjunto de momentos, de situações, que a gente vai olhando para aquilo e vai dizendo, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim, faz sentido eu estar aqui, eu fazer parte disso. Kathleen, a gente sabe que a indústria, de um modo geral, ela tem uma pegada assim de parecer ser mais brusca, né? Essa
coisa assim mais durona. E quando a gente fala de plástico, a gente sempre viu várias coisas, as pessoas dizendo: o plástico é o vilão, o plástico que polui o meio ambiente, né? E eu sempre fico imaginando, será que o plástico vai, né, caminhando lá sozinho, vai lá poluir, invadir o meio ambiente? Como é que tu vê como a Plastrela nos orienta em relação ao direcionamento de todo o processo do uso do plástico aqui dentro? Tu enxerga, assim, que a gente também tem essa consciência, não só no processo produtivo, mas no que a gente faz dentro da empresa? Por exemplo, tu vê separação de resíduos, o que tu conhece que tu vê aqui que conversa com o projeto? Sim, a gente aqui dentro da empresa, a gente tem a separação dos lixos, tudo certinho. E separação tipo, das aparas, tanto como o refilo, tanto como só a embalagem que já sai pronta, né? Dentro do setor. E fora também é separado tudo. Plástico, papel, é tudo separado. Ou seja, a gente já tem essa consciência, tu já percebe essa Sim. consciência aqui. E isso é muito importante, porque a gente não chega num lugar como esse, né, de fornecer um produto de tanta excelência, assim, se a gente não tiver algumas coisas já sendo feitas antes, né? Mas eu também queria perguntar para vocês sobre como é que vocês perceberam, né, que esse projeto possa ter impactado a imagem da empresa, né? E não é porque a gente faz para impactar a imagem, mas é como as pessoas nos percebem. Porque, de novo, uma empresa de plástico, ela pode ser vista, assim, como alguém que não faz algo bom para o meio ambiente, por mais cuidado que a gente tenha, planejamento, orientação. Mas como é que vocês enxergam hoje as pessoas, em especial os colegas, vendo o papel da Plastrela, né, como tanto como agente de bem-estar, né, nesse projeto, mas também como a contribuição dela para a comunidade onde ela está inserida? Desde que começou esse projeto, a gente percebeu nitidamente, quando começou a ser divulgado nas redes sociais e, né, nos canais de comunicação, o quanto isso foi impactante para quem teve acesso ao material, né? Porque foi possível perceber, pelo menos do meu ponto de vista, a felicidade das pessoas, porque hoje em dia a maioria de nós conhece alguém que passa por uma necessidade de ter uma prótese mamária. Então, isso conecta a pessoa também com o propósito do projeto. Então, eu acho que foi nítida essa percepção das pessoas, essa felicidade e essa conexão com o projeto. Acho que foi muito legal, deu para perceber nitidamente. Que bacana. E para ti, Kathleen, como é que tu vê assim, essa percepção das pessoas? Participei da palestra, então, das meninas da Liga que vieram aqui e a gente vê a felicidade delas em ter, né, o polietileno, então, para elas poderem fazer as próteses mamárias. E elas falando também como as outras mulheres se sentiram bem em poder ter esse material para usar. Agora, quando tu falaste das palestras, isso é um projeto que ele vem se construindo, né? Ele vai se consolidando. A Plastrela sempre foi muito aberta para isso. O Anderson está aqui há muito mais tempo do que eu e do que a Kathleen já percebe isso. Então, sempre foi muito essas portas abertas, parceria com a Liga, com outras entidades também. E quando a gente consegue ter esse contato, porque uma coisa é quando a gente olha, né, as coisas acontecendo, outra quando tu pode realmente fazer conexões. E uma das coisas que elas trazem sempre é como o pessoal aqui é receptivo, ou seja, nós profissionais que trabalhamos aqui, que a gente é receptivo, participa, adere aos projetos delas, sejam através de um evento que tem, né? Mas então é esse respeito com a causa. E isso também reflete muito do nosso propósito, de estar, né, apoiando o lugar onde a gente está, fazer parte disso. Bom, e eu queria perguntar para vocês também, como é que vocês pensam, né, imaginam que a gente pode, através do plástico, né, seja na nossa casa, nos lugares onde a gente atua, que a gente possa fazer com que gere um resultado mais positivo e saia desse lugar de vilão? Em casa, a gente sempre teve o hábito de fazer a separação, né, seletiva do lixo. Então, acho que o primeiro passo, até para ensinar filhos, ensinar, né, as pessoas do nosso convívio, eu acredito que essa é uma opção, né, uma necessidade muito interessante, muito básica, né, para a gente
ter o início de tudo. E também acho que é muito importante, né, essa questão de visualizar alternativas e projetos e frentes que possam estar trabalhando a questão do plástico, é a gente se envolver em frentes que estão acontecendo, né, na nossa sociedade. Né? Projetos, grupos, e muitas vezes dali que tem as demandas que a gente pode contribuir com soluções. E é legal isso que tu fala, né, Anderson, de fazer em casa, porque as crianças, eles absorvem de uma forma, né, tudo que a gente ensina, que a gente conta, e às vezes até ao contrário, quando eles estão na escola e eles veem a gente tendo uma prática que não é adequada em casa, eles meio que puxam as orelhas, né? Exato. Olha, não é assim, tem que botar aqui, tem que botar ali, então isso é muito bacana mesmo. Eu acredito muito nisso, que a boa prática, né, vem do exemplo, né? Kathleen, eu queria também que tu contasse para nós quem da tua família trabalha aqui, porque eu como profissional de RH, a gente vai conectando aí os nomes, vai vendo e fica feliz quando a gente vê que as pessoas, né, vêm chegando, vêm se somando a nós, e a gente imagina que isso está atrelado a um propósito, e isso tem muito a ver com a missão da Plastrela, né, que é manter relações duradouras com parceiros, clientes, fornecedores, colaboradores. Então conta para nós quem da família da Kathleen já está aqui na Plastrela e mais quem está chegando, né? Então, eu trabalho aqui na Plastrela. O meu marido trabalha aqui também no setor de corte e solda. A minha irmã trabalha no setor de PCP. Tem o meu cunhado que trabalha, então, com a parte do carregamento, né, de expedição, do caminhão. E já passou também outras pessoas da minha família, como meu sobrinho, a mãe da minha irmã, que a gente é irmã, então, por parte de pai. Sim. E a gente vê a empresa, a Plastrela é muito acolhedora, assim, nessa parte de família. A empresa em si é uma família, né, para mim. Quando eu entrei aqui, para mim foi muito bom, tive bastante conhecimento, tive... como é que eu posso falar? Suporte, tu sentiu assim que as pessoas te apoiaram, foram abrindo espaço para te aprender. Outras coisas também. Isso. E tu falou que passou pelo setor de corte e solda e agora tá no setor de rebobinagem. Então a gente tá vendo aí esse processo, né, também de tu poder ir transitando em outras áreas. Me conta, tu tem sonhos de conhecer outras áreas aqui? Tenho. Eu sempre falei que eu gosto de ter oportunidades. Então, a gente faz o melhor para ter as oportunidades aqui dentro, né? Eu comecei no corte solda, então tô na rebobinagem. E aí eu espero, então, chegar em outros setores, conhecer outros setores melhores, poder ajudar nos outros setores e ver como tudo funciona, cada etapa da empresa, né? Então tá certo. Anderson, nós estamos, né, no interior do Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Estrela. A gente está pertinho da capital, nada muito distante. Mas a Plastrela aqui, como é que tu acha que as pessoas nos percebem? Como é que eles enxergam a contribuição, olhando aqui local, né, de forma mais regional? Eu nasci e me criei aqui em Estrela e atualmente eu moro em Lajeado. Mas... como eu trabalho, né, quase 19 anos aqui na empresa, eu sempre vivi em Estrela. É mais estrelense do que lajadense. Eu vivo em Estrela e moro e durmo em Lajeado, né? E eu tenho uma história bem marcante, que quando eu era mais novo, ali no meu início de carreira, no início de vida profissional, a minha mãe e meu pai tinham uma fala bem marcante. Eles sempre referenciavam as empresas, né, as maiores empresas da região, né, como sendo empresas sólidas, empresas boas de se trabalhar, e a Plastrela sempre era o nome que estava na lista deles. E isso também me instigou depois a, né, vir trabalhar na Plastrela, deixar currículo aqui, e depois consegui e iniciei a minha jornada aqui dentro, onde eu estou 19 anos. Né? Então, para mim, a Plastrela sempre foi uma empresa de referência na região. Ela sempre foi uma empresa sólida, né? Principalmente quando eu passei a fazer parte aqui dela, eu consegui ter essa percepção mais nítida. E é uma empresa que tem um significado importante para a cidade, com certeza, pelo seu porte, pelas suas ações. Então, sem dúvida, é uma empresa muito importante para a cidade, para o Vale. E que legal quando tu fala isso de 19 anos, né? Porque a gente não fica num lugar
se isso não fizer sentido, não Exato. conversar com a nossa história, se os valores não também, de alguma forma, não fazem parte, né, do que a gente acredita. E a gente daí está falando de propósito também, e está falando de carreira. 19 anos, tu contou aí que já passou por diversos lugares, mas hoje, né, tu estás na área aí de tecnologia como gestor. E daí a gente, acho que projetos são coisas que muito nos orgulham, né? Dentro dessa tua trajetória, daí falando muito mais agora da área de tecnologia, tem projetos que tu diz assim, esses têm meu coração, eu tenho orgulho de ter contribuído, e daí falando tanto do avanço que a empresa vem alcançando, porque é uma empresa de 46 anos, né? Então tem muita história, né? Não é o hoje só. Tem projetos aí que tem o teu coração, que são cativos? Com certeza, né? Tem inúmeros projetos aí que a gente trabalhou em conjunto, né? A gente investiu muita energia e muita dedicação, né? E graças a Deus a gente consegue hoje ver o resultado, né, desses projetos e a evolução do setor, da equipe, da empresa, né, como um todo. E contando um pouquinho de algumas situações que eu comentei lá no início, né? Eu tive alguns momentos bem marcantes aqui na Plastrela. O primeiro deles foi, de fato, a minha contratação, porque um dia antes de eu começar num outro lugar, numa outra empresa aqui da região, né, eu havia largado o currículo já fazia um tempo aqui na empresa e fui chamado numa outra empresa. E um dia antes então de eu iniciar meu trabalho nessa outra empresa, a Plastrela me ligou e eu prontamente aceitei e vim para cá. Né? Tava na listinha do pai e da mãe. Tava na listinha, né? Tava naquela prioridade, mas não saiu, nós vamos, né? Não dá para ficar parado. E aí eu aceitei o convite, né? Aceitei vamos dizer, a vaga aqui. E aí tudo começou aqui dentro da Plastrela. E num emprego que eu trabalhava anteriormente, eu fiz carteira de caminhão, né? Então, eu comecei trabalhando, como eu falei, no setor de extrusão. Trabalhei por 1 ano. E no meio desse tempo, eu comecei a fazer o curso técnico, aqui de Estrela também, o curso técnico em manutenção de computadores. E na extrusão tinha né, eles têm a rotação de horários, né? E aí conflitou o horário para mim e eu optei então por sair da empresa. Então eu comecei a trabalhar o aviso prévio e quando faltava 1 semana para mim terminar o aviso prévio, o meu líder me chamou e disse, olha, como tu tem carteira de caminhão, existe uma vaga lá em outro setor, né, na expedição, e tu é um funcionário muito bom, tu é dedicado e tudo mais, e a gente quer saber se tu tem interesse de ir para esse outro setor, porque a gente tem interesse que tu permaneça aqui com a gente. Eu prontamente aceitei, e ali foi eu tive uma percepção assim, muito importante que me ajudou na tomada de decisão também. Naquele momento, eu vi o quanto que a empresa era importante, o quanto que a empresa tinha valores que faziam sentido, e consegui também ter uma noção de o futuro que eu poderia ter aqui dentro. E aquilo me ajudou na tomada de decisão. Fui para esse outro setor, trabalhei mais um tempo, segui no meu curso e surgiu uma nova oportunidade. E aí eu tive a graça de o meu outro líder, então, né? Ele me possibilitar, né, essa evolução, onde eu fui para o setor de TI e de lá eu estou, então, até hoje, aí fazendo 16 anos de tecnologia, né? E muito feliz, continuo evoluindo, continuo estudando. Né? Depois disso, eu me formei em engenharia de software, né, pela Univates aqui da região. Né? Sempre fui um curioso, né, intenso, sempre lendo, buscando, indo atrás, me atualizando no caso da minha área, principalmente tecnologias, né? E recentemente eu fiz então um MBA em liderança e gestão de pessoas que me qualificou muito para a vaga que eu estou atualmente, então, que é coordenador de TI. Essa é que bacana tu contar essa trajetória, porque quando a gente fala de carreira não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Mas essa consequência aí evolutiva que a gente vai tendo de aprendizado, de vida, e que como a tomada de decisão
pode nos levar para caminhos diferentes, né? Então, quando tu diz, já estava na listinha do pai e da mãe, era algo que eu vinha perseguindo, né? E isso fica muito legal. E também aproveito para fazer esse chamamento para as pessoas que às vezes têm dúvidas ou que não insistem tanto, que é como a Kathleen disse, né? Eu quero conhecer outras coisas, mas eu também estar disposto, né? E isso tem muito a ver com o propósito que a gente traça para acontecer lá na frente. E Kathleen, e para ti, assim, nessa tua trajetória, né? 2 anos, claro que é uma trajetória, quando a gente olha de tempo menor do que a do Anderson, né? Eu e tu estamos na mesma, tá? Eu também estou aí com um pouquinho mais de 2 anos de Plastrela, mas tem muita oportunidade de aprendizado aqui dentro, Sim, né? sim. E qual, assim, quando tu olha para essas possibilidades de aprendizado, tu também enxerga parecido assim com o que o Anderson trouxe para nós, que é o tempo e ir aproveitando as oportunidades? Sim. Hoje tu vê, vamos pensar na família, né? Tu falou antes para nós que a tua família também trabalha aqui. Tu também acompanhou, né? Mesmo estando de fora, não sendo profissional ainda da Plastrela, essa evolução que foi acontecendo com as pessoas da tua família que estavam aqui? Sim, acompanhei bastante, mais da minha irmã, então, né? Que ela começou num setor, foi para outro, ela teve outras oportunidades, assim como ela também teve essas oportunidades, meu marido também teve. E eu também acredito que eu posso ter bastante oportunidade aqui dentro. Que bacana. É isso aí, a gente tem que acreditar, né, que as coisas vêm e podem acontecer se a gente vai se preparando, que é aí o ponto que tu trouxe, né, Anderson, da gente não parar, ser curioso. E eu confesso para vocês, quando eu cheguei aqui na Plastrela, tem muito nome técnico, né? A gente tem muito nome, fala de COF, fala de nível de curva, e eu disse, meu Deus do céu, tem que ler muita coisa, a gente tem que aprender muita coisa. Mas a gente vai aprendendo no dia a dia com os colegas, entendendo qual é o resultado que cada coisa vai tendo dentro do processo. E daí, olhando para isso, esse nosso produto que a gente faz, que eu sempre fico olhando, né, quando eu, não sei para vocês, mas eu hoje, quando eu abro uma embalagem em casa, seja de biscoito, do arroz, do feijão, gente, me dá um dó de botar dentro do lixo, porque quando a gente conhece esse processo todo, que é tão técnico, tão complexo, né, precisa de tanto conhecimento para fazer. Isso também, vocês também sentem isso, dá uma dorzinha assim, que a gente pensa, eu tenho que cuidar disso aqui, não é só jogar no lixo? Que nem eu, como a gente trabalha ali no setor da corte-solda, de rebobinar, a gente lida bastante com essas embalagens. Às vezes, eu olho em casa assim, meu Deus, a gente tem todo o cuidado, né, no setor, assim, será que eu devo botar fora mesmo? Tem todo aquele cuidado, todo o capricho da gente fazer certinho para chegar no cliente e tudo. E aí chega na hora lá da gente, né, em casa, e daí, será que eu boto mesmo fora? É uma sensação que antes da gente conhecer esse processo a gente não tem, né? Eu confesso que eu não tinha a mínima noção de como era feito, era uma falha de conhecimento aí, mas a gente não consegue conhecer de tudo, mas a partir do momento que tu tem contato com esse processo, nossa, ele é lindo, lindo, lindo. Quem não conhece, né, a gente já convida para acessar o YouTube da Plastrela, tem um vídeo lindo que conta, assim, um pouquinho desse processo de como a gente produz aqui dentro as embalagens, né? Eu também queria perguntar para vocês, na percepção de vocês, esse projeto que a Plastrela tem, preenchendo propósitos, em especial aí de levar autoestima, autocuidado para mulheres mastectomizadas, vocês acreditam que ele é algo que vai ser da nossa história um orgulho? Com certeza. Eu acredito que incentiva bastante mulheres, né? Eu reforço aquilo que eu falei lá no início. Eu acho que a ação é muito nobre, né? A causa é muito nobre. O impacto que isso tem para as pessoas que recebem essa prótese é gigantesco, né? E para a Plastrela é algo que, como eu falei, simples, né? De certo ponto. E a gente tem uma satisfação tão grande, né, em fazer parte desse projeto, por ver o quanto que isso de fato impacta nossas vidas, né? Então, com certeza, eu acredito que todos que fazem parte da empresa e a empresa em si, né, devem se orgulhar desse projeto, com certeza. Então, a gente tem orgulho de pertencer a essa empresa.
Certo. Queria que vocês deixassem agora, sim, uma mensagem final para os colegas, os nossos colegas que vão, né, aí assistir o episódio logo, logo, mas também para as pessoas que não conhecem o nosso processo aqui dentro, mas que estão se conectando com essa causa, se conectando com o nosso processo, que vocês pudessem deixar aí uma mensagem. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo é fazer um convite, na verdade, para acessar os nossos canais, né, rede social, YouTube, para conhecer um pouco mais sobre a Plastrela e os nossos processos. E muitas vezes quando a gente enxerga o plástico na gôndola, por exemplo, do mercado, a gente não tem noção de todo o processo, né, da complexidade que é e também do quanto que a gente se dedica, né, para fazer essas embalagens lindas, bonitas que a gente vê nos mercados aí. Então fica esse convite para o pessoal conhecer um pouco mais do processo da empresa, que tem ações lindas, né, não só essa, mas tem outras ações. A empresa é bastante preocupada com o meio ambiente, ações de ESG, né? Nós temos diversos certificados de boas práticas, de diversos segmentos. Então, fica esse convite aí para conhecer um pouco mais da empresa e dos processos. Obrigada, Anderson. Que bom tu fazer esse convite e muito obrigado por estar aqui com a gente. A mensagem, então, que eu tenho para as pessoas, então, é que venham conhecer a empresa, que venham conhecer um pouco do nosso trabalho e venha trabalhar, então, com a gente. Traga o seu currículo, venha entender como é que chega o plástico até a sua casa, né? Porque a gente faz, então, aqui o plástico, chega no mercado, chega até a sua casa, então, venha conhecer como é que funciona. Então, tudo isso, todo esse processo e onde é que chega para fazer as próteses mamárias do polietileno. Obrigado, Kathleen, por trazer a tua mensagem, pela tua participação. Foi muito bom poder conversar com vocês e quero agradecer a disposição de vocês estarem conosco aqui para mais esse episódio do Preenchendo Propósitos, uma iniciativa da Plastrela que visa levar bem-estar, autoestima para mulheres mastectomizadas.